Caros colegas de estudo, vamos continuar aqui o livro do Ed Conel, tá? Então aqui a gente vai falar de um capítulo que ele vai falar para a gente usar o nosso julgamento, né? Usar o nosso bom senso, tá? E ele começa falando que a partir do momento que você tem a sua tropa que consegue fazer o self and turn, que consegue parar e virar bem com o animal e também vira tão bem quanto sem o animal, deve ser lembrado que esses animais não chegam nesse ponto, não ficam desse jeito em apenas alguns dias ou semanas, né? Isso demora um pouco mais de tempo. Demora cerca de 3 meses para que os seus posteriores comecem a entrar debaixo dele de uma maneira legal e que eles consigam fazer a meia volta de uma maneira apropriada. Mas não é porque eles estão fazendo isso bem que o cavaleiro deve tentar trabalhar eles tão rápido quanto o bridle horse. Lembrando que o bridle horse é um animal que só está de freio no final de todo esse processo, que passa pelo hackamore ou pelo bridão hackamore, depois vai para o 4 rédeas, que é um hackamore fino mais um freio, até ele ficar só de freio, né? Então, lembrando que o bridle horse a gente considera, né, um animal que está pronto, né? Eles devem ser trabalhados tão rápido quanto eles forem capazes, né? Ou quão rápido eles souberem trabalhar, mas não mais rápido que isso. E trabalhando para fazer as coisas que são apropriadas na melhor habilidade do cavaleiro naquele dia, tá? A maneira com que eles foram manejados até esse ponto é o que construiu eles embaixo do cavaleiro, que faz com que quando o cavaleiro puxa a rédea, o seu posterior automaticamente entra embaixo dele e um pouquinho mais a cada vez. Quando eles fazem isso, o cavaleiro tem eles trabalhando, né, vindo para a maneira correta, né, vindo para o caminho certo. Então agora é uma questão de você dar tempo para eles, sem apertar muito eles, e eles vão chegar onde você quer que eles cheguem, né? Se o cavalo entra com o posterior embaixo dele um pouquinho a cada vez que você faz o CEF, né, a cada vez que você prepara ele, não quer dizer que você pode colocar ele correndo de qualquer forma e parar e virar tão bem quanto o bridle horse. Mas ele deve fazer isso bem com o animal, com outro animal, né? Trabalhando outro animal algumas vezes. O que ele quer dizer aqui, né? Que se você, depois que ele começa por posterior, não quer dizer que você vai sempre correr e parar ele, virar com o animal. Mas você tem que fazer isso, você tem que ir fazendo isso gradativamente, né? O cavaleiro ainda está construindo ele, assim, enquanto ele trabalha. E isso vai ser, o cavaleiro está construindo ele. E dessa maneira que ele for trabalhado, todas as vezes que ele for trabalhar, ele vai ser uma maneira verdadeira, né? O cavaleiro ainda está construindo ele. Então, com esse trabalho, ele vai ser franco, ele vai ser verdadeiro toda vez que ele for trabalhar, quando ele estiver pronto para o bridle, né? Para o freio. O cavaleiro está sempre sentindo o focinho ou a boca do cavalo e não está tentando ver o quão longe ele consegue esbarrar, porque se ele tiver, ele vai descobrir que ele vai estar puxando muito forte nas rédeas e não aliviando as rédeas rápido o suficiente, fazendo com que o cavalo balance, né? E fazendo ele levantar o focinho. O cavaleiro está sempre entrando no timing do seu cavalo, está sempre entrando no ritmo do seu cavalo quando ele está manejando as rédeas. Quando ele esbarra um pouquinho, quando ele esbarra, as rédeas são aliviadas um pouquinho, então não tem uma puxada extra depois que ele escorregar o tão longe quanto ele puder. Ele deve sempre ser virado após a parada. Virar ele após cada parada não quer dizer que o cavaleiro tem que virar ele rápido ou empurrar ele rápido depois que ele terminar de virar toda vez. Mas ele deve virar o cavalo um pouquinho, pelo menos um quarto de volta, né? Sempre, e
e algumas vezes, né, virar ele mais devagar. Se o cavaleiro tiver que virar rápido, ele sempre pode fazer isso, desde que ele não azede o cavalo, né? Desde que ele não abuse do cavalo, né? Que vai acontecer caso o cavaleiro estiver fazendo isso demais. O cavaleiro também não deve parar ele toda vez, sempre, né? Tudo bem fazer isso de vez em quando, mas se for feito muito, o cavaleiro vai, o cavalo vai chegar num ponto que ele não vai mais querer correr, né? E vai tentar parar antes das rédeas serem puxadas, vai começar a antecipar, ou não vai querer sair com força depois da parada, e vai tentar começar a parar nos seus anteriores, né? Se ele for parado muito, especialmente depois que ele já souber como parar, ele vai chegar num ponto que ele pode plantar os seus anteriores, né, suas mãos no chão, e vai vir rígido e muito duramente, e não do jeito que a gente quer, que com mais peso atrás e uma parada mais suave. O cavaleiro vai ser capaz... o cavaleiro não vai ser capaz de trazer ele de volta. Se o cavalo fica dessa forma, vai levar um longo tempo até você conseguir passar por isso, né? Até você voltar ele para o jeito correto do cavalo parar. Então o cavaleiro deve estar sempre com cautela onde ele para o seu cavalo, e particularmente não fazer isso em chão, num terreno que não seja bom, né? Um terreno duro, a não ser que isso seja absolutamente necessário. Isso é especialmente verdade, né, no terreno deles lá, que tem muito arbusto, e no verão de lá, né, que aqui também é assim, o chão fica muito seco e duro. Então o pé do cavalo vai travar, o que vai fazer o jarrete dele ficar dolorido, então, e os seus posteriores vão falar que vai ficar quente, né, que provavelmente deve ter a ver com inflamação, alguma coisa assim, né? O melhor momento que a sua tropa tiver, o melhor momento para você fazer a sua tropa começar a esbarrar é quando o chão está molhado. Outra coisa que vai te ajudar, né, a ensinar eles a parar, a esbarrar, ensinar eles a parar numa colina abaixo quando o chão estiver molhado. Se o chão estiver duro e seco, e ele tem uma superfície dura e é um pouquinho inclinado, pouco inclinado, né? É um bom lugar para você parar ele. Uma superfície suave onde o chão for nivelado também é um bom lugar. O cavaleiro deve temperar deve temperar em cada cavalo da sua tropa quando ele pode começar a trabalhar mais rápido e quando eles estão prontos para isso, tá? Se o cavalo quiser trabalhar muito rápido, o cavaleiro deve desacelerar ele de novo, diminuindo a pressão, né, trabalhando ele mais suave, mais leve e fazendo com que ele espere pela rédea. Deve ser lembrado que quando o cavalo está esbarrando bem e quando ele estiver se movendo rápido, ele não vai ser apto, né, a parar completamente em apenas um pull and slack. Então, mas ele vai esbarrar de qualquer forma. Depois que ele começar a esbarrar tão longe quanto ele pode em apenas um pull and slack, deixe ele ir alguns passos, né, antes de puxar ele novamente. Na verdade ele não fala passo, ele fala alguns pés, que é uma unidade de medida. Então, deixe ele ir alguns centímetros ou alguns metros antes de puxar ele novamente. Quando puxar ele novamente, ele vai esbarrar para a parada. Se você der a puxada na rédea logo após a primeira puxada, sem dar uma pausa nas rédeas, ele vai aprender a balançar e vai se entediar no hackamore, né? Vai enrijecer o hackamore, tá? Essa parte aqui é até uma coisa que eu estava falando com um amigo meu, o Matheus, lá de Minas, que é justamente, aliás, essa parte mais acima aqui, né, do chão duro, que ele estava falando. Ele trabalha muito no pasto,
laçando e tudo mais. E ele falou que a gente estava falando justamente sobre isso, né? Que de repente os cavalos dele começam a não parar tão legal e tal, mas justamente porque é muito difícil para o cavalo parar no chão que é duro, no chão que muitas vezes tem pedra, no chão que é irregular. Aqui ele fala que é morro abaixo, mas às vezes você está morro acima. Tem braquiária, por exemplo, que é um arbusto, ela é uma planta que tem toiceira, né? Dependendo do capim que tem. Então, às vezes tem muita toiceira, o que trava o pé do cavalo, se de repente você vai parar. Então, são coisas que, de novo, né? Você tem que ter bom senso. Obviamente, o cavalo não vai conseguir dar um esbarro, não vai conseguir dar uma parada maravilhosa. E muitas vezes ele vai até começar a se defender de não pôr tanta força para não se machucar, né? Então, a gente tem que ter bom senso nesse sentido também. Um cavalo que trabalha bonito, um cavalo que trabalha legal, é ótimo, né? Todo mundo gosta. Mas, às vezes, se você insistir nisso, dependendo da condição que você tem, você pode machucar seu cavalo ou ter que fazer demais para ele fazer as coisas, enfim. De novo, né? Tem que ter bom senso. Então, voltando aqui para o livro, vamos falar de métodos de você manejar as rédeas, tá? Quando o cavalo começar a trabalhar bem, o cavaleiro deve ter um sistema para manejar as rédeas. Lembra que isso aí ele fala desde o começo do livro? Ele deve ser capaz de manejar as rédeas sem confundir o cavalo e sem tirar o cavalo de posição, né? Sem derrubar o cavalo para fora da posição. Quando você for se sincronizar com ele, né? Quando você for entrar no timing dele, para pegar a rédea. Quando o cavalo começa a fazer paradas mais curtas, né? E voltar para o animal, o cavaleiro, para o animal, o que ele fala? Para o boi, né? Quando ele fala animal, o que? Quando ele está trabalhando com gado. O cavaleiro deve ser capaz de manejar as rédeas rápido, mantendo sempre os princípios básicos de manejar as rédeas, tá? Um método, e aí a gente vai falar aqui do método número 1. Um método rápido de manejar as rédeas é segurar ambas as rédeas no mesmo tamanho, ao mesmo tempo, em uma das mãos, até o pito da sela, sem uma folga nessa rédea. Então você vai pegar a rédea, vai medir ela para que ela fique esticada até o pito da sela. Então, você vai dar para cada rédea 8 polegadas de folga. Então, você vai correr a sua mão 8 polegadas encompridando a rédea, né? E segurar elas de novo juntas naquele lugar em uma mão. 8 polegadas vai dar 2,5 cm, dá 16, vai dar uns 20 alguma coisa centímetros, né? Vai dar uns 20, um pouquinho mais de 2,5, então vai dar um pouquinho mais de 20 centímetros. Que você vai dar de folga para a rédea. Quando o cavalo der uma parada mais curta e voltar para o animal, o cavaleiro deve segurar ambas as rédeas em uma mão e com essas 8 polegadas de folga nelas, né? Esses 20 centímetros de folga. Então ele puxa uma rédea do lado que ele estiver virando, alguns centímetros abaixo da outra mão que segura ambas as rédeas. Então, não sei se vou conseguir mostrar aqui. Vamos ver. Vamos imaginar a cena. Opa. Você está segurando a rédea aqui com uma folga, então pro lado que você vai virar, você vai pegar um lado mais curto e dar algumas vai pegar o lado que você vai virar e vai dar uma encurtadinha, né? Ele puxa a rédea quando o cavalo está no ar, então dando aqui o time, né, de puxar a rédea. E ele puxa essa rédea para trás, na direção da sua barriga, do seu estômago. O focinho do cavalo vai vir um pouquinho para o lado, quando o cavaleiro puxar ele. Então a outra rédea puxa ele, a rédea de fora no caso, né? Pega ele ao mesmo tempo para trazer o seu focinho para trás, que é a mesma coisa do tucking. A folga nas rédeas, após cada puxada,
endireita a cabeça do cavalo toda vez. Então você vai puxar para está virando, o cavalo vai dar um pouquinho o focinho, e aí a rédea de fora é que faz ele ceder a nuca ceder a nuca mais na vertical, né? Depois que ele parar e for virar em uma única rédea, com a sua mão para o lado, a mão que está segurando ambas as rédeas deve ser deve dar uma folga para ela também, né? Você deve aliviar ela também. Desse jeito não vai ter uma puxada extra na outra rédea. Quando o animal estiver sendo trabalhado, o cavaleiro deve mudar de mão das rédeas no mesmo lugar onde ambas as rédeas são seguradas juntas e usar a sua mão para o lado quando ele for virar. Esse é um método muito rápido de usar para ser usado. O cavaleiro pode trabalhar as rédeas tão rápido quando o cavalo for fisicamente capaz de performar. Ela é bem rápida no começo, mas... Aliás, ela é rápida demais no começo, mas ela é bom de usar ela depois que o cavalo consegue parar, dar uma parada mais rápida, uma parada mais curta e virar em um movimento. As rédeas devem ser sempre trabalhadas com toque e aliviando, tocando e aliviando. Tá? O método número 2, que é o squall rein, que a gente falou alguns capítulos para trás, né? Que é segurando ambas as rédeas com uma mão também. Então, segurando ambas as rédeas em uma mão, enquanto o cavalo está sendo trabalhado, em uma rédea mais curta que a outra. A sua rédea de dentro, né, mais curta que a outra. É outro método de manejar as rédeas. Ela é comumente chamada de squall reining, né, ou rédea squall. Eu não sei como se traduziria isso. É um jeito muito bom de arrumar a posição de cabeça do cavalo. Nesse estágio, o cavalo não deve ser trabalhado rápido com esse método, já que ele vai ter a tendência de enrijecer enquanto ele estiver virando. Tá? O cavaleiro tem que tomar cuidado para ver o que as rédeas... deve ter cuidado para ver se as rédeas não estão sendo puxadas juntas quando ele começar a utilizar esse método. Tá? Ou seja, no mesmo comprimento, né? Na mesma pressão, as duas juntas. O ponto principal das squall reins é ajudar a arrumar a posição de cabeça do cavalo. Ela também mantém o cavalo virando com seu corpo reto, assim como é para acontecer, né? Como é suposto para ele acontecer. Para virar ele facilmente, de uma maneira mais suave, né, mais devagar, essa rédea squall traz o focinho do cavalo para baixo e arruma a posição de cabeça dele. Uma squall rein mais larga deve ser usada. Quando você for virar e ter certeza, para você virar, né, e ter certeza que você não está puxando as duas rédeas juntas, né, com a mesma intensidade, assim que ele vira, o cavaleiro a mão do cavaleiro, né, deve vir na direção do seu corpo um pouquinho. Desse jeito, você vai ter uma folga na rédea que estiver mais comprida, né? É por isso que essa squall rein mais larga deve ser usada. Tá? Aqui tem uma imagem. Aqui tem uma imagem. Vamos ver aqui, ó. Então, esse aqui é o método número 1. Método número 1, segurando as duas rédeas juntas, pegando na rédea que você for virar, né? E o método número 2, a squall rein, tá? Para ver aqui que a rédea direita dele está mais curta que a esquerda. O cavaleiro nunca deve tentar trazer o focinho do cavalo para o lado com uma puxada contínua, né, em ambas as rédeas, ou seja, tentar puxar o focinho do cavalo para trás através das rédeas. Se ele fizer isso, o cavalo vai começar a carregar o hackamore, né, e vai ficar rígido, né, vai começar a endurecer no hackamore muito rápido. O cavaleiro dessa forma vai novamente estar fazendo muita força, né, e vai estar puxando muito forte por essa razão.
As rédeas devem ser trabalhadas com um toque solta, todas as vezes. Quando o cavalo estiver virando mais rápido, o cavaleiro deve dar para ele vários pull and slack, né? Pegando e cedendo, leves, né? Suaves. Primeiro você começa o cavalo, então o cavaleiro começa a virar. Acelera ele com o movimento do seu corpo. As rédeas devem ser sempre trabalhadas de maneira que o cavalo volte nos seus posteriores, quando ele virar, né? Ele faça a curva em seus posteriores. Se ele souber que ele vai virar, isso vai levar apenas pegando uma vez e aliviando para ele, para virar da maneira certa. Se o cavalo já souber que ele vai virar. Dando nele vários pequenos, né, pull and slack, permite que ele entre na posição correta para virar nos seus posteriores, e o cavaleiro vai estar dando a ele a chance de virar nos seus posteriores. Então você avisa, né, você dá vários sinais para avisar o cavalo que você vai virar e ele se prepara para isso. Quando você for virar mais devagar, com um toque e um toque solta, o cavalo vai trazer o seu focinho um pouquinho para o lado. A outra rédea, então, vai pegar ele e trazer o seu focinho para baixo, novamente o tucking, né? Ao mesmo tempo, mantendo o seu corpo reto enquanto ele vira. De qualquer forma, ele não vai estar perfeitamente reto nesse momento. Se a squall rein for usada quando você estiver fazendo círculo, o cavaleiro deve ver que ambas as rédeas não estão sendo puxadas ao mesmo tempo, ou o cavalo não vai fazer o círculo corretamente. Quando o cavaleiro puxar, pegar, né, e afrouxar a rédea, ele deve trazer a sua mão na direção do seu corpo enquanto ele faz isso. Então isso vai dar uma folga na rédea mais longa. Mas, meu Deus, tá bem repetitivo isso aqui. Lá em cima ele fala a mesma coisa. Mas enfim. É que aqui ele tá falando na situação do círculo, né? Para vocês verem que os princípios são os mesmos. Quando a squall rein é usada, o cavalo sabe que a outra rédea tá ali para trazer o seu focinho. Então, ele traz o focinho para baixo, para onde ele pertence. E vai virar com o seu corpo reto e com a sua cabeça mantendo posição. Ambos desses métodos podem ser usados para manejar as rédeas. O primeiro método deve ser usado quando o cavalo está sendo trabalhado mais rápido, e a squall rein quando o cavalo estiver sendo trabalhado devagar. Depois que ele tiver avançado o suficiente, ele pode ser trabalhado com a squall rein rápido também, tá? Lembrando que aqui a ideia desse programa é o cavaleiro ir para o freio, ou seja, ser trabalhado com uma mão só na rédea, né? E lá no começo, lembra que ele fala? Que a squall rein no começo do trabalho vai estragar a posição de cabeça do cavalo e tal. Então, tem um momento para fazer isso, né? O cavaleiro não deve tentar usar a rédea de pescoço, já que isso não é um sinal de um cavalo bem treinado nesse estágio. A forma que o cavalo se comporta, né, a forma com que ele trabalha nesse estágio é o que realmente mostra que ele está sendo bem treinado. Ele deve trabalhar de uma maneira que ele não sai de posição. O cavaleiro deve ser um adepto de mudar as mãos da rédea sempre que ele for mudar de lado, e automaticamente saber onde pegar as suas rédeas. O uso da squall rein vem facilmente com a prática. Aí ele mostra as ilustrações ele fala para ver as ilustrações que eu já mostrei para vocês, mostrando os dois métodos de manejar as rédeas. Se o cavaleiro estiver usando o set and turn rápido e o cavalo para e começa a recuar suavemente, e ele volta suavemente, né? Ele não vai ter que trabalhar ele contra um obstáculo mais, né?
mas ele pode trabalhar o Step and Turn num lugar aberto. O cavaleiro também pode parar o cavalo reto, sem virar, mas ele deve sempre se lembrar de dar uma pausa, de volta nas rédeas, ou o cavalo vai começar a balançar também. A ideia do obstáculo é encurtar a parada e ensinar o cavalo a virar corretamente no começo, né? Virar em seus posteriores. O cavaleiro nunca deve tentar parar o cavalo reto ou fazer o cavalo esbarrar se ele está indo rápido demais, ou ele vai perder a sensibilidade na rédea e o cavalo não vai sentir a puxada. E isso pode estragar o seu esbarro, estragar a sua parada. O cavaleiro deve saber automaticamente qual velocidade o cavalo vai e ainda assim tentar voltar o cavalo e esbarrar, né? Se o cavalo está indo rápido demais e o cavaleiro quer parar ele mais rápido, ele deve puxar em uma rédea algumas vezes, com uma puxada mais forte, mais pesada, ou melhor, pesada o suficiente para que ele consiga checar esse cavalo, né? Para que ele consiga fazer esse cavalo se arrumar e puxar ele para trás e reto sem fazer o dumping, mas não ao ponto de fazer o dumping. Se o cavalo não quer, não permite ser checado, né? Em uma rédea, o cavaleiro então deve fazer o dumping, tá? Ou seja, né, a ideia aqui que eu entendi, né? Você vai tentar fazer o seu cavalo, arrumar o seu cavalo para parar, né? Mas agora, se ele estiver muito rápido e realmente não te ouvir, né? Não permitir ser checado, aí você vai fazer o doubling, que é para chamar a atenção dele, para posicionar ele e tudo mais. O cavalo nunca deve ser parado rápido, a não ser que ele parado reto, a não ser que ele sinta a puxada. Use uma rédea para fazer o doubling nele, se necessário. E então, dessa forma, ele não vai ficar pesado no hackamore. Ele deve ser mantido leve. Agora que o cavalo deve ser trabalhado nos animais, ou contra a cerca... aliás, agora o cavalo deve ser trabalhado com os outros animais contra a cerca. O melhor lugar para trabalhar ele é num curral quadrado, né, numa pista quadrada, grande o suficiente para dar a ele para ele conseguir dar uma boa corrida e com um solo mais macio, né? Então nada vai travar o pé dele enquanto ele estiver parando. Encaminhe o animal, né, para a cerca, então guie o cavalo até a cerca e fique fique um pouco longe do animal, longe o suficiente para que você sempre consiga conduzir ele. Se você estiver muito perto do animal, o cavalo vai tentar cercar ele, ao invés de tentar guiar ele, né? De tentar encaminhar ele. O cavalo sempre deve ser manejado de maneira que ele trabalhe de acordo com os requerimentos desse tipo de treinamento. Ele deve sempre ser dado tempo para ele trabalhar nos seus posteriores e fazer as coisas certas todas as vezes agora. Depois que o cavaleiro consegue encaminhar um animal algumas vezes, ele deve levar o animal até um canto da pista, então deixar o cavalo segurar ele por conta própria e ajudar ele um pouquinho com as rédeas. Isso não deve ser feito muito de uma vez só, ou o cavalo vai perder o interesse. Cavalos gostam de brincar dessa forma, mas ele não deve ser feito de maneira que ele azeje, né, que ele perca o interesse nisso. Um pouquinho agora e um pouquinho depois, e o cavalo vai ficar muito bom nisso. Se for feito demais, ele vai querer trabalhar rápido demais e não vai querer parar da maneira que ele deveria. Ele deve perder, ele vai perder a sensibilidade nas rédeas e vai ficar duro no hackamore, vai ficar resistente ao hackamore. Quando ele estiver trabalhando rápido demais, o cavaleiro deve sempre fazer com que ele espere pelas rédeas e fazer ele trabalhar mais devagar. Sempre que ele for trabalhado, seja rápido ou devagar, eles devem ser trabalhados
de maneira a fazer isso certo todas as vezes. Quando praticando o spin, o cavaleiro deve segurar as rédeas um pouco para fora do corpo, onde o cavalo pode ver a sua mão, e com um ângulo que num ângulo, né, que a sua mão vai trazer ele de volta em seus posteriores, né, apoiar os seus posteriores enquanto ele vira. Seus posteriores têm que estar longe o suficiente, embaixo dele, para que ele se mantenha em equilíbrio, né? Ou seja, o pé, alguns chamam de abrir a base, né? Se um pé fica muito perto do outro, ele não tem equilíbrio suficiente, né? A base dele fica muito fechada, e quando começa a pôr velocidade, ele não consegue parar o posterior. Então, a gente tem que trabalhar para afastar um pouco um posterior do outro, para que ele consiga manter o equilíbrio. Assim que as rédeas forem trabalhadas com o pega e solta, né, com o puxa e solta, o cavaleiro deve acelerar ele um pouquinho com o movimento do seu corpo assim que ele vira. No começo, o cavalo pode não querer fazer a meia volta inteira, né? Mas assim que o cavaleiro começar a sair do chão ele começar a sair do chão com os seus anteriores e virar os seus posteriores um pouquinho, ele já vai estar fazendo certo. Quando ele começar a fazer uma volta completa ou 3 meias voltas, né, uma volta e meia, ele deve ser empurrado para fora dali ao mesmo tempo, de modo que ele não saia de posição, né? Se você manter ele muito tempo ali, ele vai sair de posição, que é o que ele não quer. Então o cavaleiro deve acordá-lo assim que ele começar a espinar, dando nele um pequeno tapa, né? Com alguma coisa na sua perna oposta, do lado que você está virando, ou seja, do seu lado de fora. Então, vai usar um chicote, uma ponta de rédea, alguma coisa, para incentivar ele do lado de fora. O spin não deve ser feito demais. Se o cavalo começar a virar, fazer uma meia volta apropriadamente, ele vai virar todo o caminho, ele vai fazer uma volta completa com um pouquinho de prática. Tá? O cavaleiro deve lembrar que ele não deve ensinar o cavalo tudo em apenas um dia. Não deve ensinar tudo para o cavalo em apenas um dia. Né? Depois que o cavalo aprende como espinar, para as 3 meias voltas, né, para uma volta e meia, ele não deve ser empurrado para fora do spin. Não é mais necessário que ele seja empurrado para fora do spin. Empurrar ele ajuda ele a manter ele em posição apenas no começo. O cavalo sempre deve ter longas cavalgadas, né? Cavalgadas um pouquinho mais devagar, agora e sempre. E o hackamore deve estar um pouquinho mais frouxo do que o usual. O hackamore deve sempre estar folgado o suficiente, né? Tão folgado quanto for possível, e assim ter o cavalo cedendo a ele. Então aí, trabalhos mais longos e de menor intensidade. Né? O hackamore deve estar mais frouxo que o usual quando o cavalo não for trabalhado rápido. O hackamore nunca deve ser apertado justo demais todo o tempo. Praticamente todos os cavalos em algum momento vão ficar um pouquinho mais duros ou vão tentar tomar a cabeça dos seus cavaleiros em algum momento, né? Tomar a cabeça é resistir, né? Tirar a cabeça de posição. Eles devem ser manejados, então, para que você consiga ter o melhor deles. Especialmente, isso é verdade, se você tem um cavalo de pescoço mais duro, né? Um pescoço mais curto e mais rígido. O cavaleiro tem que ser capaz de fazer o doubling neles e manter eles em linha, dobrar eles e manter eles em linha. Né? Quando esse cavalo de pescoço mais curto, mais rígido, quando eles enrijecem o pescoço, eles são difíceis de dobrar. E eles são capazes de tomar a cabeça deles, de tomar a cabeça deles do cavaleiro e dessa forma até ser capaz de correr sem direção. Se eles não correrem, se na verdade eles não chegarem a correr,
eles ainda não vão estar trabalhando de uma maneira franca, né, de uma maneira verdadeira, ou tão leve quanto eles puderem. Então, também eles vão aprender a enrijecer sempre que eles sentirem que precisam. A melhor coisa para fazer é usar um látigo, tá? Uma tira de couro nas suas bocas e e passar esse látigo dentro da boca do cavalo e amarrar em cima das rédeas do hackamore. Esses dias eu vi até um cara postando, falando justamente sobre isso, né? E vi até um pessoal me perguntar e tal, porque ele fala que viu no livro do Ed Conell e tal, e a gente não tinha chegado nessa parte aqui ainda. Eu dei uma puxadinha aqui rápido e vi isso aqui. Então, você pega uma tira de couro, tá? De uns... o cara mostrou lá, tinha 1 centímetro, mais ou menos, 1,5 cm. Passava dentro da boca do cavalo e amarrava em cima das rédeas do hackamore com 2 nozinhos simples, tá? Ele falou que ia usar aquilo porque ele ia trabalhar no branding, né? Que é aquela marcação que precisa laçar bastante e tal. E ele não queria tirar muita sensibilidade do focinho do cavalo dele, porque ele ia trabalhar muito, né? Ia ter que usar muito contato. Então, tá aqui, né? Tá falando que aqui ele fala que de repente você vai usar um cavalo que tem um pescoço, uma conformação de pescoço que não ajuda muito, né? E que de repente começa a perceber que ele consegue sair a fugir da pressão do hackamore, né? Sem precisar ceder. Então, continuando, né? Trabalha o cavalo, depois que você fizer isso, né? Trabalha o cavalo mais leve e deixe ele saber o que vai acontecer antes da puxada, né? Você avisar sempre ele antes de puxar. Se o cavalo estiver tomando vantagem do cavaleiro quando ele estiver sendo puxado no hackamore, o cavaleiro deve puxar ele. Tão cedo quanto o cavalo começar a vir para os lados, de ambos os lados, deixe ele em paz. Não puxe ele, não puxe mais ele, a não ser que seja necessário. O cavaleiro deve deixar a língua do cavalo... a língua não. O cavaleiro deve deixar essa tira na boca do cavalo por alguns dias, se ele acha que ele pode ter algum problema com ele ainda, né? Mas assim que o cavalo cedeu o hackamore de novo, essa tira, esse látigo deve ser retirado, tá? Tem cavaleiros que podem fazer o double em qualquer tipo de animal, e tem alguns que não conseguem. Os que não conseguem têm que ir de uma maneira mais leve, mais suave, né? Aliás, eles têm que utilizar o jeito mais fácil de fazer isso. Porque o doubling, ele tem um segredo, né? Que não é a força que você põe, mas é a maneira que você faz. Se o cavalo estiver tentando disparar e o cavaleiro não conseguir puxar ele deve dar uma boa segurada na rédea, em um dos lados, pro lado, né, que ele estiver indo puxar, e então usar a espora oposta na barriga do cavalo e puxar, vai puxar e bater a espora forte, né, os dois ao mesmo tempo. Isso vai fazer o cavalo soltar o pescoço por um instante, então o cavaleiro consegue puxar ele. Vamos ver se eu entendi isso aqui direito. Se o cavalo estiver disparando, o cavaleiro não conseguir puxar ele deve pegar firme a rédea para um lado, que ele estiver indo, puxar, e então levar a sua espora, colocar a sua espora na barriga e puxar rápido ao mesmo tempo. Puxar junto com a espora. Como ele fala do seu outro pé, eu imagino que seja a perna oposta mesmo. Então, usar a perna... esse aqui mesmo. Olha a imagem aqui, ó. Então, ó, o cavaleiro puxando o cavalo para a direita e a espora dele correndo na barriga do cavalo, a perna esquerda, né? Quando o cavalo começa a ficar rígido ao hackamore, né? Começar a resistir ao hackamore, isso não dura muito se ele nunca tomar vantagem do seu cavaleiro, né? Se o cavaleiro nunca permitir que o cavalo tome vantagem dele. O cavaleiro deve usar o bom julgamento, nunca deixando o cavalo em uma briga se ele não pode evitá-la, se ele pode evitá-la, né? Entrar numa briga com o cavalo se ele pode evitá-la. Aqui eles vão lembrar disso por um longo tempo. Cavalos,
Cavalos como esses devem ser colocados no bridão até que você consiga, né, passar por essa fase que eles chamam de cabeça de touro, né? Enquanto eles estiverem com essa cabeça de resistir, né? Sem colaborar muito. Cavalos que não podem ser sempre dobrados, né? Sempre feito o Dublin, irão tomar vantagem de seus cavaleiros mais cedo ou mais tarde. O cavaleiro deve sempre manter em mente que a maneira com que ele puxa com o pull and slack, se ele puxar de uma maneira constante, né, de uma maneira contínua, a rédea, ele vai estar colocando sua força contra o cavalo e ele não pode vencer ele dessa forma. Então, novamente, né, sempre usar puxa e solta, pega e solta, porque você tentar puxar de uma vez só, de uma maneira contínua, você vai estar medindo força com o cavalo. Beleza? Rapaz, deu quase deu 45 minutos já, meu Deus. Mas adiantamos bastante o livro, faltam 7 páginas. Então, acredito que mais 1 ou 2 episódios, acabamos. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. Obrigado e até a próxima.